Olá, gente, boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bom, Lisiane, Daiane, Ju, Raquel? Boa noite, sejam bem-vindas. Deixando o pessoal entrar aí. Fernandinha, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre os sabotadores que tanto atormentam aí nossa mente, nos dificultam aí de fazer as coisas que a gente precisa. Oi, Júnior, que tanto dificultam a gente de fazer o que a gente precisa. No finalzinho eu vou dar 3 dicas para vocês, para ajudar vocês a trabalharem no combate. Ei, Paty, trabalharem no combate desses sabotadores aí para vocês não deixarem que eles continuem atrapalhando a vida de vocês. Então, vamos juntos. Tem muita dica boa aí, peguem papel, caneta pra gente ir anotando. Ei, Dê, boa noite, gente. Oi, Paty, que bom que você conseguiu vir hoje, fico feliz. Deixar o pessoal ir entrando, vou dar uns 2 minutinhos, aí a gente já começa, que hoje tem muita coisa pra a gente conversar e vocês anotarem aí também. Então vamos entrando. Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos para o nosso bate-papo aí. Um tema que eu gosto muito, as pessoas me pedem muito, né? Já fiz até uma live com a Denise, a gente falando dos sabotadores para quem viaja, né? Como é que eles atuam, porque eles impactam todas as áreas, né, gente, da nossa vida. Tanto nossa vida pessoal como nossa vida profissional. Ei, Jorge, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Esperando o pessoal entrar aí, dando uns 2 minutinhos. Ei, Mari, boa noite. E aí, conforme eu for falando, gente, já vão pensando. Maravilhoso, né, Dê? Foi muito legal. Ei, Rafa, tudo bom? E aí, vocês já vão pensando quais são os sabotadores de vocês também. Que aí já vai ficando mais fácil também para vocês trabalharem isso no dia a dia e combaterem isso aí com mais força, né? Muito tempo, né, Rafa? Ei, Carla, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa noite, Mário. Boa noite. Ei, Silvana, boa noite. Seja bem-vinda. Mais um minutinho, a gente já começa, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. Ei, Margarete, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda aí também. Então, gente, vamos começar a falar. Mas que história é essa de sabotadores, né? Os sabotadores vêm do estudo de um psicólogo americano chamado Cesar Chamini, que primeiro ele fez um bacharelado em psicologia, depois ele fez um mestrado em engenharia e um doutorado em neurociência. E aí, nesse doutorado de neurociência, já fez o teste, Elane? A gente vai falar aí do esquivo. E nesse doutorado de neurociência ele fez uma pesquisa, que foi da tese de doutorado dele também, onde ele escreveu esse livro. Ei, Marcos, boa noite. Onde ele escreveu esse livro chamado Inteligência Positiva. E daí veio toda a origem. Então, foi um estudo científico, tem embasamento, então não é nada aleatório, né? É tudo comprovado cientificamente. Então, o que é inteligência positiva? O nosso cérebro ele pode atuar de 2 formas, como o nosso amigo e como o nosso inimigo. E o nosso quociente de inteligência positiva é quantos porcentos do dia o seu cérebro atua como seu amigo? Ou seja, quanto tempo do seu dia os seus sabotadores têm controle e atuam na sua vida, impactam a sua vida, sendo o seu cérebro seu inimigo? E quanto tempo eles têm amizade com você e te ajudam a ver o lado positivo da coisa. E aí, ele nesse estudo dele, ele identificou que existem 10 sabotadores. E eu vou falar pra vocês um pouco de cada um. Qual é a mentirinha aí que ele conta pra vocês acreditarem neles. E no final eu vou dar 3 dicas para ajudar a gente a combater esses sabotadores na nossa vida. Primeiro é importante dizer... quem tá aqui, que tá lá no grupo, eu vou deixar no final o teste dos sabotadores para vocês fazerem e identificarem de vocês, tá? O teste do QP, que é o coeficiente de positividade, ele vai de 0 a 100.
E aí o ideal é que a gente esteja no mínimo com 75%. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que 75% do nosso tempo o nosso cérebro está atuando no modo positivo e não no modo negativo. Que só 25% lá os nossos sabotadores têm influenciado nossa vida. Então, quanto maior for o nosso índice lá de QP, mais a nossa mente está sendo nossa amiga. Então, para a gente começar hoje, eu vou falar do crítico. Gente, o crítico, todos nós temos. Aliás, também é importante falar que todos nós temos todos os sabotadores. Porém, nós temos aqueles que são maiores, numa escala de 0 a 10, que vocês vão ver quando vocês fizerem o teste, ele vai de 0 a 10. Então, tem sabotadores que são muito pequenininhos, 1, 2, 3. Agora, tem outros sabotadores que são 8, 9, 10. Então, cada um de nós tem o nosso mais predominante, mas nós temos um pouquinho de todos eles. E aí eu começo pelo crítico. O crítico todos nós temos. A gente costuma falar que ele é o pai da gangue. Ele é o pai da gangue. O crítico é aquela vozinha que fica na sua cabeça assim, gerando culpa, gerando ansiedade, fazendo você se sentir culpado pelas decisões que você toma. O tempo todo assim, tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que você está pronta para isso? Tem certeza que você é capaz? Você não é capaz de fazer isso não. Para que você vai fazer isso? E por que o cérebro age assim? Os sabotadores começam a entrar na nossa cabeça quando a gente é criança. Por quê? Para proteger a criança. Porque a criança não tem muito discernimento, a criança não tem bom senso, não tem o seu emocional formado. Então ele vem como uma forma de proteção. Porém, quando a gente vai crescendo, a gente não larga esses sabotadores. Eles vão crescendo junto com a gente. E aí a gente passa a olhar o mundo por essa lente aí embaçada dos nossos sabotadores. Por isso, vamos supor o crítico. Ano passado, quando eu saí do mundo corporativo e vim empreender, eu saí em novembro, em dezembro, meu crítico tava, ó, tem certeza que você fez certo? Acho que você fez besteira, acho que você devia ter ficado lá no seu emprego. Porque seu emprego era estável, você ganhava bem, você estava bem, você era bem sucedida, né? Você tinha uma boa posição e aquilo fica na sua cabeça. Então hoje a gente vai falar como combater essa voz, tá? E o importante é dizer, você não pode ignorar que você tem os sabotadores. E ele fala um exemplo que eu acho muito incrível no livro, ele fala assim, ignorar os seus sabotadores é como se você plantasse um jardim lindo de rosas e deixasse um monte de lesma comendo as suas flores. Então a gente não pode ignorar os sabotadores, a gente tem que identificar, reconhecer e atuar para combater. Então por isso que isso está tão ligado no autoconhecimento. Por isso que isso é tão importante, né? Andar mais esse passo aí nessa jornada que a gente está fazendo. Então, o crítico, já falei, todos nós temos, e fica nessa vozinha assim, gerando raiva, arrependimento e culpa. Pai da gangue, pai de todos. E aí, junto com ele, pode ter mais 9. Aí eu vou falar, você vai vendo aí qual é o seu e vai me contando aqui, se quiser contar pra gente ir identificando. Primeiro, o insistente. Sabe quem tem o sabotador insistente? É aquela pessoa mega perfeccionista. Só começa se tiver tudo pronto, só faz se tiver perfeito, só entrega o trabalho se tiver ótimo. O Marcos, é o livro Inteligência Positiva, aquele do Cesar Chamin. Ei, Pri. E aí o insistente, ele fica assim, não vou começar agora porque o trabalho não tá tão bom. Eu não vou entregar agora porque ainda não tá exatamente como eu queria. Eu não vou fazer isso agora porque ainda não me sinto seguro. E aí o que acontece? Qual é a mentira que esse sabotador te conta? Que é sempre muito bom ser perfeccionista, que isso não te atrapalha em nada. E por que isso é mentira? Porque quando a gente é perfeccionista ao extremo, a gente estabelece uma meta pra gente que é inatingível. É inalcançável. Então, além de você se frustrar muito o tempo todo, de você ficar muito ansioso porque aquele lugar nunca chega, sabe? E você tá lá botando a sua força, imprimindo toda a sua energia naquilo e aquele lugar nunca chega, é porque você botou uma meta de uma super perfeita que não existe. Então isso te gera frustração e, mais grave, pode te gerar procrastinação e você atrasar entregas de trabalho, atrasar entregas de projeto, atrasar coisas na sua própria vida, porque você acha que nunca tá bom o suficiente. Então é um sabotador que pode te paralisar na entrega, porque faz você achar que nunca tá bom o suficiente para você ir entregando. Depois a gente vai falar do prestativo. Quem é aquele prestativo? Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro?
Ajudar as pessoas, gente, é muito bom, mas você não pode ajudar as pessoas em detrimento das obrigações que você tem, em detrimento das tarefas que você tem que realizar para você, né? Você tem o seu planejamento, você tem os seus projetos para cumprir, e quem tem esse sabotador muito alto, a mentira que ele conta é: você só vai ser querido se você ajudar as pessoas o tempo todo em tudo. E isso não é uma verdade, né? A gente pode ajudar as pessoas, mas dizer não, gente, é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu venho aprendido, porque é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, mas que eu tenho aprendido a falar não. E não é não porque você é mal ou porque você não quer fazer, você vai fazer quando der pra você fazer. Porque se você for prestativo demais, sabe o que acontece? No final do dia você tá no seu trabalho, você fez um monte de coisa pra um monte de gente. Quando você olha pra sua mesa, tá lotada de trabalho. Tem um monte de coisa pra fazer. Você vai ou perder o prazo ou ter que ficar depois do horário para terminar o que você tiver que fazer. Então, é por isso que é importante identificar, para a gente estabelecer o combate, não deixar que isso entre na sua vida para prejudicar o seu dia a dia. Depois a gente fala do hiperrealizador. O hiperrealizador, ele precisa sempre realizar, fazer, trabalhar, realizar, fazer o tempo todo. Tempo parado é tempo perdido. O foco dele está sempre no exterior, sempre no fora. Porque a mentira que esse sabotador conta é: você só vai ser querido, as pessoas só vão gostar de você se você estiver produzindo o tempo todo, se você estiver em alta performance o tempo todo. Marlu, você dizer não é difícil. Ei, Carol, se você estiver produzindo o tempo todo. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês muito engraçada. O teste do sabotador, ele mede as suas últimas 24 horas. Sempre que você responde, você tem que responder pensando nas suas últimas 24 horas. Ai, feliz você tá aqui. Nas suas últimas 24 horas. Então, o que acontece? Pode ser, dependendo do momento que você esteja vivendo, que quando você fez o teste hoje, daqui, sei lá, 3 meses você repete o teste, pode dar diferença nos seus sabotadores, dependendo do que você esteja vivendo. Os meus sabotadores até dezembro do ano passado eram o inquieto e o controlador. E o que aconteceu? Em abril desse ano, final de março, eu fui refazer o teste. Gente, o meu hiperrealizador tava no máximo, no 10. E aí eu parei pra pensar, eu nunca tive hiperrealizador, o meu hiperrealizador sempre foi um sabotador normal, e aí eu comecei a avaliar o que estava acontecendo pro meu hiperrealizador ser tão alto. E aí eu identifiquei a causa. O que acontece? Eu trabalhava pra mim, a minha chefe era eu, então eu mesma me cobrava trabalhar o máximo de horas que eu pudesse. Porque o que ele me dizia? Se você não fizer isso, você não está fazendo o seu melhor. Se você não começar a trabalhar às 8 da manhã e for trabalhando até meia-noite, você está errada. Você não pode almoçar e descansar. Você não pode parar. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu fiquei nesse ritmo uns 2 meses. Quando eu identifiquei isso, o que eu fiz para diminuir meu hiperrealizador? Eu estabeleci horários, né? A hora que eu começo, a hora que eu vou parar, um intervalo aí na hora do almoço, e isso só sai dessa programação se eu tiver alguma entrega mais urgente, algum trabalho que apareça para eu entregar que não estava planejado, e aí eu vou ajustando. Mas é para isso que serve, para eu saber quem é o meu sabotador e para eu fazer um ajuste e voltar a ter um equilíbrio na minha vida. É por isso que é tão importante. Depois do hiperrealizador, a gente tem o vítima. O vítima, lembra aquele desenho? Ó vida, ó céus, ó azar. Então, o vítima é essa pessoa. Essa pessoa que acha que tudo na vida de ruim que acontece com ela é culpa do outro. Porque o outro não gosta dela, porque o outro não entregou o trabalho direito, porque o outro não falou direito, porque o outro, e ela é sempre vítima do outro, e ela é sempre coitado, e ela nunca é culpada por nada que acontece na vida dela. E qual é a mentira que esse sabotador te conta? Olha, se você não se fizer de vítima, ninguém vai gostar de você. Se você não se fizer de vítima, ninguém vai nem querer ficar perto de você. Então seja vítima, porque aí você vai atrair as atenções pra você. E a gente sabe que não é isso, né, gente? É um comportamento que é chato, incomoda as pessoas. E ainda tem outra coisa: a gente é responsável pela nossa vida. Oi, Ana, boa noite. A gente é responsável pela nossa vida. A nossa vida não é do outro. A nossa vida não pertence ao outro. Então, a gente tem uma coisa que chama autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida. Eu sou responsável por como eu deixo o outro me tratar. Eu sou responsável pelas consequências até que os outros fazem as coisas, mas eu vou assumir as consequências do que chega pra mim. Eu que vou deixar. Eu que vou ouvir ou não uma crítica. Eu que vou saber lidar ou não com meu sentimento. Então, o vítima, ele tira dele toda a responsabilidade. A responsabilidade sempre tá lá no outro.
Pois é, Daniele, mania de perseguição. É o vítima. Ele acha que todo mundo tá falando dele. Você vira pro lado pra falar alguma coisa, ou ele chega, você para de falar porque você parou de falar mesmo, ele vai achar que você parou de falar porque você tava falando dele. Porque ele sempre se acha vítima e centro das atenções todas pro lado negativo. O próximo é o hiperracional. Gente, o hiperracional é aquela pessoa que racionaliza absolutamente tudo. O hiperracional, se não tiver, se as coisas para ele não tiverem uma explicação lógica, não serve. E ele racionaliza, inclusive, os relacionamentos. Com esposa, com filhos, com amigos, aqueles relacionamentos que tem muito pouco de racional e a gente tem que ter o coração. Porque a mentira que esse sabotador conta é que se você não racionalizar as coisas, se você não racionalizar nada, se você ficar gastando seu tempo aí com essa coisa de sentimento, você vai perder seu tempo. A melhor coisa é você ser hiperracional. A melhor coisa é você ficar só no raciocínio, né? A melhor coisa, você só vai ser querido se você estiver raciocinando. Bota seu lógico para funcionar e tira essa história de coração. E aí, como isso prejudica? Prejudica, gente, porque não dá pra gente ter um relacionamento racional 100% com todas as pessoas. Somos seres humanos, né? Temos sentimentos, temos tristezas, temos alegrias, temos as nossas formas de lidar com as situações, de decidir, de conviver. E aí você pensa, você tem uma pessoa do seu lado que racionaliza tudo, integralmente. Naquele dia que você não tá bem, você precisa conversar com uma pessoa e você vai desabafar. Aí a pessoa começa a achar 500 desculpas racionais para aquilo que você está passando. A pessoa começa a diminuir o que você está sentindo, porque o hiperracional, ele não pensa muito em sentimento, não. Que sentimento? Sentimento só estraga. Sentimento é perda de tempo. Vou fazer sentimento? Sentimento nenhum. Então isso dificulta demais. Quem tem esse sabotador alto, normalmente vocês podem perceber que são pessoas que têm um pouco de dificuldade nas relações, né? Se a pessoa ainda não sabe que ele é o sabotador dela, ou então sabe, nunca fez nada a respeito, você pode ver que é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade. Aquela pessoa que é mais seca, né? Que aí você já identifica e às vezes você nem conta mais as coisas. Porque você se sente triste. Porque aquela pessoa nunca te ouve direito, né? Ela transforma tudo aquilo ali em racional, em lógica, em 1 mais 1, né? Que na verdade a gente sabe que não é. Depois, gente, vem o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que acha que tudo que pode acontecer vai acontecer pior do que poderia acontecer. É aquela pessoa que acha que vai sair na rua e vai ser assaltada, aquela pessoa que acha que vai passar mal, é aquela pessoa que acha que vai perder o documento, é aquela pessoa que vê que a janela está trancada 50 vezes antes de dormir, vai olhar todas as portas, está sempre preocupada. Ah, vai sair na rua, cuidado, hein? Pode torcer o pé, cuidado que pode cair no buraco. Cuidado. Cuidado é bom, mas a hipervigilância deixa a gente num estado de ansiedade tão grande. Você tá sempre sobressaltado. Sabe quando o coração... Você achou, Ju? Sabe quando o seu coração tá sobressaltado, que chega a dar palpitação? É o hipervigilante. Porque ele sabe aquele radar que tá sempre ligado, atento, que a mente não desliga? Porque tá sempre olhando assim, radar mesmo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Ai, tá vendo aquela pessoa na esquina? Ai, porque eu tô passando mal, porque eu vou passar pior. Então, é uma pessoa que vive em constante estado de ansiedade. Só que aí ela não fica só ela em estado de ansiedade. Ela deixa todo mundo que tá perto dela em estado de ansiedade, né? A minha avó, né, tadinha, falecida, com certeza esse aí era dela. Oi, Rafa. A minha avó, ela tinha uma neurose com janelas e portas, que ela antes de dormir, ela olhava 3, 4, 5 vezes as janelas de portas. Aí o meu marido fala que às vezes eu falo as coisas igual a ela. Tudo ela falava, minha filha, quando eu viajava muito a trabalho, né, e viajava muito sozinha, Ju, a Ju fez comigo PNL e a gente fez um exercício lá, aquela de questão de fobia da barata, e realmente tem tudo a ver, que ela se livrou da grande parte da fobia, né, Ju? E aí minha avó sempre falava assim, minha filha, quando você viajar, bota oi, Tati, bota um sofá na porta do seu quarto, porque vai que alguém entra, arromba seu quarto, aí você bota o sofá, porque se a pessoa arrombar sua porta, ela vai ter dificuldade com o sofá. Pega uma faca, deixa do lado da sua cabeceira. Essa era minha avó. Um hipervigilante absurdo. Mari, você tem o que? Hiperrealizador e hiperracional? Pois é, Dani, mas se você levanta da cama, eu também antes de dormir, eu vou ver se as minhas janelas e as minhas portas estão fechadas, até porque eu moro numa casa, né? É normal. Mas o que não é normal? Olhar 3, 4, 5 vezes antes de dormir, né? É olhar para as situações e só enxergar o pior. O hipervigilante, ele tem essa mania. Você chega lá e fala assim, ai, vou viajar,
O ano passado, né? Eu fui viajar sozinha, passei 18 dias fora, fui para um congresso nos Estados Unidos. Gente, algumas pessoas que eu conheço, tem certeza que você vai mesmo? Você vai sozinha mesmo? Mas tem certeza que você vai sozinha? Olha, alguém pode te assaltar, não pega nada na mão de ninguém, cuidado na porta do hotel, bota a mala na porta. Gente, em vez da pessoa falar, pô, que bacana, você vai para um congresso internacional que você sempre quis, aproveita, a gente toma os cuidados naturais, é óbvio, né, que a gente viajando sozinha toma os cuidados redobrados, mas o hipervigilante olha tudo pelo lado negativo, gente. Olha tudo pelo lado negativo, sabe? Umas coisas que são positivas, ele vai sempre olhar o lado negativo. A Dani, quando eu estudava à noite, eu andava com canivete no bolso da blusa porque ia pra escola. Mas isso, né, dependendo de onde você morasse e da segurança, de repente não era nem um autossabotador, né? Porque a gente também tem que entender a situação que a gente está vivendo, né? Tudo no equilíbrio. Por isso que eu sempre falo que o equilíbrio é mega, mega importante. Porque não vai fazer a gente agir o tempo todo nesse negócio. E eu também, eu sou controladora, né? Já falei pra vocês. Ano passado, quando eu passei esses dias fora, vocês sabem que eu tenho uma de 19, uma de 18 e um pequenininho que agora vai fazer 3 esse mês. E meu marido é pai e mãe, ele é mais mãezão e paizão. E ele ficou com ele pra eu viajar. Então eu tinha vontade de mandar o WhatsApp 50 vezes por dia. Já tomou café? Já almoçou? Ele tá bem? Ficou bem na escola? Aí quando vinha aquela vontade eu falei, não, esse é meu controlador, não vou, ele tá ótimo. Eu ligo bom dia pra saber se ele dormiu bem e ligo de noite pra dar boa noite, dar um beijinho e ver. E é isso que é dominar o seu sabotador. Ele vem e você fala, não vai me dominar, quem controla isso aqui sou eu não vou fazer isso, porque isso é uma coisa que não é normal, não é equilíbrio. Eu tô... Isso aí não é um equilíbrio, né? Depois disso a gente tem o inquieto. Gente, o inquieto, ele tá sempre buscando a emoção dele na próxima coisa. Ai, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? E a próxima coisa que eu vou fazer? E a próxima coisa que eu vou fazer? E com isso acontecem duas coisas. Primeiro, que ele vive no futuro. Então ele nunca curte o presente. Nunca curte presente. Ele tá aqui, ó, você programou uma viagem pra você, era a sua viagem dos seus sonhos, ficou lá um ano programando, pagando, aí você chega no lugar com a programação, no dia 1, você já tá pensando o que você vai fazer no dia 2, no dia 3, aí passou o dia 1, você nem curte direito. Você passou o dia 1, você nem curte direito, você nem tá olhando, né, o que tá acontecendo. Então quem tem esse inquieto muito forte não aproveita o presente, tá sempre com a cabeça no futuro. As emoções estão sempre lá na frente. O próximo sempre vai ser melhor que agora. O próximo vai ser sempre melhor do que agora. E aí a gente perde aquelas pequenas coisas. E aí a gente não curte aquelas coisas que acontecem, a gente nem percebe. Eu falo a gente porque um alto meu é esse. Já tô pensando na próxima viagem, já tô. Minha cabeça já tá lá, ó, Deus quiser, em março do ano que vem. E aí a nossa cabeça tá tão lá no futuro, que a gente não percebe as pequenas coisas que acontecem na nossa frente. No nosso trabalho, no nosso relacionamento. Sabe aquela coisa assim, eu quero ser promovida. Aí você é promovida, você já nem lembra mais. Aí você já tá pensando na próxima coisa. Então esse sabotador, ele te impede de aproveitar o que você tá vivendo. Ele te impede de curtir o momento, gente. Na verdade, o que a gente tem? A gente só tem aqui, ó. A gente só tá aqui agora, né? A gente não tem lá na frente. Você, Marcos, é inquieto? Isso é o que? É muita ansiedade. É um dos sabotadores que tem a ansiedade mais alta, porque a gente tá sempre assim, o que eu vou fazer agora? Eu tô fazendo isso agora, mas amanhã quando eu acordar, eu vou fazer isso. Como é que eu tenho combatido isso? Quando eu tô aqui, né, e tô pensando o que eu tenho que fazer amanhã, eu trago minha cabeça de volta, não. Amanhã é amanhã quando eu acordar. Hoje eu tô aqui, eu tenho que me concentrar em fazer melhor que eu tô aqui, aproveitar a live, interagir com a galera e conversar e falar o meu melhor e aproveitar o momento, porque quando acabar aqui, acabou, né? Acabou aqui, acabou. Eu sou assim com comida, tomo café pensando no almoço, o almoço pensando no lanche. Mas pelo menos você já sabe, né? E aí eu te garanto que você não curte o seu café. De repente é um cafezinho gostoso, é um pão que você gosta, ou sei lá, o que você gosta de tomar café da manhã, a gente acaba engolindo e nem sente o gosto. E vocês vão ver que uma das dicas tem muito a ver com isso que eu vou dar aí no final. Depois, gente, vem o esquivo. O esquivo é aquela pessoa que ela só quer a coisa boa da vida. É aquela pessoa que não quer confusão com ninguém, é aquela pessoa que não quer problema com ninguém, é aquela pessoa que, cara, ela não quer nem ver a confusão, sabe? Deixa a confusão pra lá. Só que o que é ruim quando isso acontece?
Porque você evita resolver problema. Aparece o problema, tipo, sua esposa ou seu marido tá meio, você tá sentindo que a cara tá meio esquisita. Aí você pensa assim, não vou perguntar não, porque eu quero evitar problema. Aí você não pergunta, não resolve, aquilo vai aumentando, aumentando. Chega um dia que acontece uma discussão tão forte, e aí começa aquela discussão de museu. Lá em dezembro de 2018, quando você falou aquilo, aí você fala, você que não tem esse, né, o esquivo, a pessoa que não tem esquivo, mas peraí, da onde você tá vindo isso da onde? Porque você se esquivou de enfrentar aquilo de frente. Você é toda programada, será que pode ser isso? Não, programada você diz o quê? De rotina? Não, rotina de trabalho não tem muito jeito, né? Mas o sabotador, ele atua com a gente sempre, né? Em tudo que a gente vai fazer. Ei, Mari. Então, esquiva assim, não, vou fingir que eu não tô vendo, gente. Ó, tá de cara feia, mas eu não vou nem olhar que tá de cara feia, que se eu perguntar, vai começar a confusão, e eu não quero confusão. Eu não quero me desgastar. Eu não quero ter problema. Não quero isso agora. E aí o que acontece? Aquilo vai passando e aquilo vai sendo uma bola de neve. E quando aquela situação estoura, você já não tá nem lembrando mais, mas a outra pessoa tá lembrando. E aí vem coisas, de muito, muito tempo. E o que acontece isso no trabalho? Você se esquiva de decidir, você se esquiva de adotar posturas, você se esquiva de se colocar numa reunião. Se você é líder, você se esquiva, joga pra sua equipe aí. Vocês decidem aí, o conjunto decidir, eu aprovo. Quando muitas vezes isso não é a melhor postura pra gente adotar. Então, vocês imaginem, né? Cada um aí vai, depois eu vou colocar o teste lá no grupo, vocês vão se identificar, você imagina isso tudo trabalhando na sua cabeça. Você imagina o dia inteiro, você com esse monte de voz aqui na sua cabeça, sejam lá quais sejam os seus predominantes, impactando a forma que você trabalha, tirando a sua concentração e o pior de tudo, fazendo você se sentir ansiosa, frustrada, menos do que você realmente é. E aí, se você não para entender o que é essa confusão na sua cabeça e não para dar nome para isso que está na sua cabeça, e não adianta fingir, porque vai continuar lá, tá? E como eu sempre falo, o cérebro, ele é um músculo. Você tem que fazer um exercício. É isso mesmo, Marcos, estoura a cabeça, né? Você tem que fazer um exercício, primeiro, de identificar. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Como eu sei, eu baixei meu hiperrealizador à beça, gente. Só nesse exercício de estabelecer um horário para começar e terminar, e para não exercício de que eu não sou culpada. Se eu larguei o mundo corporativo para ter mais liberdade de horário, para organizar minha vida melhor, para ter mais liberdade, eu não posso fazer comigo uma rotina como se eu tivesse um chefe no mundo corporativo. Que isso é uma loucura, né? Isso que meu marido falava pra mim, você saiu pra ter uma vida mais equilibrada, você tá trabalhando 50 vezes mais. A gente trabalha muito mais quando a gente empreende, mas precisa ter um limite. Então, eu diminui muito o meu hiperrealizador, porque eu entendi a causa. O meu controlador, ele aparece todo dia. Eu tenho vontade de controlar tudo, de dar ordem pra todo mundo, dizer pra todo mundo que todo mundo vai fazer, porque é o último que eu vou falar agora, porque o controlador acha que se ele não fizer, ninguém faz igual a ele. Ele tem que controlar, gente. Ele tem que controlar tudo que acontece na casa. E não controla só ele, não. Ele controla a família, ele controla os amigos, ele controla todo mundo. Ele tem sempre a solução. Ele tem sempre a melhor ele tem sempre a melhor decisão, né? Se não for do jeito que ele fala, não vai ser de jeito nenhum. E aí o que acontece? Ele fica extremamente impaciente quando as pessoas não fazem exatamente o que ele está pedindo, porque, gente, vamos combinar, né? A gente, às vezes, não controla nem tudo da nossa vida. Imagina o desgaste e a energia da gente querer controlar todo mundo o tempo inteiro. Quem tomou café já levantou, já arrumou a cama, já guardou, já estudou. Não tem condições. E aí você fica irritada, você irrita a outra pessoa, né? E as coisas não funcionam. Então, esse é um dos meus mais fortes, é o que eu tenho mais vontade de deixar tomar conta da minha vida, é o que eu mais combato todo dia. Quando vem aquela vontade de falar alguma coisa, eu penso, não, meu controlador, não vou falar. Aí eu não falo. Quando eu vejo os brinquedos de criança espalhados na sala e tenho vontade de falar, pega pra guardar, eu olho e deixo lá, pega pra guardar. Quando eu quiser, eu pego pra guardar e acabou. Por quê? É pra focar energia no que é preciso. Senão, no final do dia, a gente tá tão exausto. E às vezes não é nem exausto fisicamente. É exausto pior, mentalmente, com aquele desgaste,
De tudo. Pois é, Mari, a gente quer se meter na vida de todo mundo, aí você pega pra falar pra todo mundo. E eu tô, igual que eu falei na live com a Mari outro dia, eu tô fazendo jejum da palavra. Eu só tô falando o essencial. E eu só dou opinião na vida de alguém se a pessoa me pedir opinião. E eu ainda pergunto, você quer saber de verdade minha opinião? Né? Porque a gente, como controlador, tem uma tendência a ter opinião formada sobre as coisas. E aí, esses são os 10. São os nossos 10, monstrinhos aqui da nossa cabeça. E agora, eu vou terminar falando das 3 dicas. O que você pode fazer para fazer o seu quociente de positividade ser muito maior. Tô mandando bem menos mensagens. Pode ser muito maior. Então, como você faz o seu QP ser mais positivo? Como você faz o seu QP ser melhor, né? Como você faz o seu QP aí, seu quociente de positividade aumentar e usar uma chave que a gente tem, que eu ainda não falei, que é o nosso amigo, que é o sábio do nosso cérebro. O sábio é o nosso lado direito do nosso cérebro. É aquele que te ajuda a olhar o positivo, mesmo quando a situação tá difícil. É aquele que te ajuda a combater o seu lado esquerdo lá, que é o seu cérebro de sobrevivente. É aquele seu cérebro que a primeira reação é aquela impulsividade quando o seu sabotador fala é fazer. Então, como que a gente pode fazer isso? Resumir todos rapidinho? Tá, deixa eu falar as dicas aqui, depois eu falo rapidinho dos 10 de novo, tá? Então, primeira dica, enfraqueça seus sabotadores. Como você enfraquece? Primeiro, sabendo quais são os seus predominantes. E como você vai fazer isso? Fazendo o teste. Para quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou botar lá o link. Quem não tá, entra lá. Mas se você quiser pesquisar, ele fica disponível o teste oficial do livro. E aí você vai fazer o teste e vai identificar qual é o seu ou os seus predominantes, tá? Aí esse é o primeiro passo. Quando você identificar, meu é esse, você vai passar a prestar atenção quando ele começar a mandar na sua cabeça. Vai começar a prestar atenção e você vai saber, tá? Você vai saber que ele vai começar a falar umas coisinhas dentro da sua cabeça e você vai falar, ops, tem gente até que dá nome, tá? Mas eu falo, controlador, você, tô fora, sai fora. Não vou controlar tudo. Acabou, sai fora daqui. Quem vai fazer isso aqui sou eu, quem manda sou eu. Então isso você vai fazer. Como você vai enfraquecer? Primeiro vai fazer o teste, vai identificar quais são os seus predominantes. E segundo, vai começar a perceber quando ele vem. E quando ele vier, você vai falar, insistente, hipervigilante, sai fora. Isso aqui não agrega nada pra mim, eu não quero isso pra minha vida. É fácil, gente? Não é, né? Tem várias pesquisas, mas tem uma pesquisa que é mais amplamente divulgada que fala que um hábito para ser mudado, ele precisa de pelo menos 21 dias de repetição. Então, demora para você mudar. E aí a gente vai pro passo 2. Qual é a dica 2? Usa os 5 poderes do sábio. Sabe o sábio que eu falei do lado direito, que ajuda a gente a ter um pensamento positivo? Quais são os 5 poderes? Número 1, explorar com curiosidade a mente aberta. Ou seja, olha para as coisas diferentes. Explora as coisas boas que tem na sua cabeça. Tenha a cabeça aberta para olhar a situação mais ampla. Para não olhar a situação assim dentro da caixinha, né? Eu gosto de dizer olhar fora da caixa sem a caixa. Olha de forma ampla, nem sempre a primeira visão é a visão real. Quando você vai olhando assim, explorando mais com mente aberta a olhar, você vai achar coisas novas. E isso fortalece a sua inteligência positiva, isso fortalece o seu sábio. Segundo, tenha empatia com você e com os outros. Olhe para os outros com empatia e para você também. Às vezes a gente tem uma empatia gigante com as pessoas e não tem nenhuma com a gente. A gente é duro com a gente se cobra demais o tempo todo. Então, tenha um exercício de empatia. Quando vier o crítico, né, te criticar e falar pra você, você não é tão boa, você não devia ter feito isso, você vai falar, não, eu sou boa assim, eu sou muito boa no que eu faço e eu fiz isso porque eu achei que era o melhor pra mim. E aí você vai fazendo esse exercício. E gente, é direto, né? É sempre que vier. Por isso que é bom identificar a hora que isso acontece. O terceiro, inove e crie novas perspectivas. Faz uma coisa que você faz sempre de uma forma diferente. Tem uma pergunta aqui? Deixa eu ver. Não. Faz uma coisa que você faz sempre de uma forma diferente, né? Sei lá,
Escova o dente com a mão esquerda, se você é destro, amarra o sapato com a outra mão, faz um caminho diferente, faz diferente, porque você exercita o outro lado do cérebro. Você faz o seu cérebro enxergar novas perspectivas, fazer novas conexões. 4, busque um caminho melhor. Busque olhar de forma diferente. Você, sei lá, tem uma rotina todo dia, aquilo tá te deixando ansioso. O que você pode fazer diferente? Eu quero acordar mais cedo, mas não consigo. Acorda 1 hora mais cedo hoje, meia hora, depois 1h30. E vai buscando caminhos melhores. Vai buscando ter uma visão mais otimista das coisas. Porque, né, a gente fala que quando a gente foca numa coisa, aquilo ali expande. Então, se você focar no negativo, né, outro dia eu falei, se você acordar de manhã, olhar o tempo lá chovendo, falar, nossa, que saco, que dia ruim, vai chover o dia inteiro. Gente, o dia vai ser ruim, tá? Porque o cérebro, ele só cumpre a ordem da sua boca. O que você falou, ele entendeu, o dia vai ser ruim, perfeito, vamos embora de dia ruim o dia inteiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente tem colocado aqui na nossa cabeça também. E o 5º poder do sábio, procure agir sem interferência dos sabotadores. E isso está muito ligado à dica 1, que é você identificar. Quando você identifica, ele vai vir na sua cabeça o dia inteiro. Vem, o meu controlador vem, o meu hiperrealizador vem, o meu inquieto vem. Mas como eu já sei que ele vem, eu já vejo quando ele identifica, não vai vir aqui, eu vou foco e vou decidir o que eu tenho que focar. Mas isso é um exercício. Às vezes passa? Claro que às vezes passa, né? A gente não é máquina, a gente é ser humano. Mas na hora que eu sei que eles vêm, que eu sei que eles me incomodam e que eu sei que eu posso fazer alguma coisa, eu vou trabalhar para fazer alguma coisa. E a 3ª dica, fortaleça o seu cérebro positivo, o seu cérebro de quociente de positividade. E aí, como você faz isso? Você enfraquece o seu cérebro sobrevivente, que é o seu sistema reptiliano, que eu já falei daquelas emoções, raiva, alegria, tristeza. E como você faz isso? Ele sugere muitos exercícios, eu vou falar alguns aqui para você. Para você fortalecer o seu cérebro positivo, você precisa parar, né? A gente é muito desfocado, né? A gente precisa voltar o foco pra gente. Ei, mãe, a gente precisa voltar o foco pra gente. Então, o que ele sugere? Vou dar algumas sugestões para vocês. Quando vocês estiverem indo escovar o dente, tá? O foco tem que estar no seu corpo ou em algum dos 5 sentidos da gente, pra gente exercitar o lado positivo do nosso cérebro e aumentar o nosso índice de positividade. Você vai escovar o dente, você fecha os olhos, se concentra na escovação e sente a escova, sente a pasta de dente, pensa assim, se concentra no que você está sentindo. Parece uma coisa meio doida, parece que não faz muito sentido, mas na hora que você volta a sua atenção para você e para aquele sentido que está ali na hora, você vai fortalecendo essa parte positiva. E isso ele diz que a gente tem que fazer, gente, 100 vezes por dia. E aí pode ser várias coisas. Você está lendo um livro, você está sentindo que você não está focando. Você vai parar de ler aquele livro, você vai fechar o olho, você vai respirar sentindo a sua respiração, sentindo o seu corpo na cadeira. No começo isso é bem difícil, né? Eu falo que eu não consigo 100 vezes hoje. Alguns eu faço, mas 100 vezes eu ainda não consigo, porque eu ainda tô nesse exercício dessa caminhada, né? Quando a pessoa chega lá no 100 é porque ela já tá muito evoluída. Então começa um pouquinho, ó. Hoje quando você for dormir, for escovar o dente, fecha o olho, preste atenção na sua escovação. Quando você for tomar banho, preste atenção na água caindo, porque você desfoca naquele automático do seu cérebro sobrevivente e você foca em você. Você foca nas sensações e aí é um músculo, né? Quanto mais você fortalece o seu cérebro positivo, mais esse músculo vai ficando apurado. E aí, como todo hábito, a gente vai tirando os hábitos ruins e vai botando novos hábitos nos lugares. E aí, se você começar a fazer isso, se você repetir o seu teste lá dos sabotadores, né? São 2 testes. Um que você vai medir quantos % é o seu QP, tá no mesmo link, tá? Isso, Marcos é dentista, aproveita e passa fio dental, isso aí. É isso, Carol, a gente faz, todo mundo, né? A gente faz tudo em piloto automático praticamente. Gente, eu tinha vezes, eu acho que eu já falei isso aqui, que eu voltava do trabalho, né? A Ju me passou uma meditação de mindfulness, que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Eu voltava do trabalho, conversando comigo mesma, eu saía do trabalho lá no centro, falava assim, antes de eu parar em casa, eu quero ir no mercado comprar os negócios que estão faltando, antes disso tudo começar. Quando eu via, eu tava estacionando na minha garagem. Aí que eu parava o carro, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria ir pro mercado.
Que é mais piloto automático do que isso. E isso a gente leva na nossa vida sempre. Tem horas que eu tô fazendo as coisas, eu levanto para pegar alguma coisa que eu paro, eu falei, eu vim pegar o quê mesmo? Porque é essa coisa de rotina, é essa coisa de automático, é essa coisa da gente estar correndo o tempo inteiro. Então, assim, o que eu pude ver é que pra mim, nessa quarentena, além de eu ter ganho um novo sabotador, que já está diminuído, porque eu já consegui diminuir, eu passei a reparar muito no que causa algumas coisas, no que causa alguns comportamentos, nos gatilhos, assim, quando vem o controlador, quando vem o hiperrealizador, e aí você passa a prestar mais atenção. E é isso até que vocês me dizem nas mensagens que eu recebo lá no direct, que vocês têm buscado nesse tempo que a gente está mais em casa, alguns têm refletido mais, começado a reparar e querendo entender como começo, como é que eu faço essa mudança, como eu mudo isso. Então, é um caminho, né? É um degrau. Mari, então, ó, já começa nesses 3 exercícios que eu falei hoje, né? Eu vou botar lá no grupo do WhatsApp o teste, aí vocês hoje, quando a gente acabar aqui, que eu vou pra lá, vou abrir o grupo, vou colocar o teste, vocês já façam um teste. E aí eles dão um relatório. Então, o que eu indico é salvar o relatório para vocês lerem, tanto do QP quanto dos sabotadores, e aí começar a prestar atenção, porque é muito legal, quando você sabe qual é o seu predominante, você começa a prestar atenção no que você está fazendo, como você está falando, você fala, caramba, o controlador tá vindo, vai querer, não vou fazer isso, sai fora controlador. Então, por isso que conhecer é importante para mudar, porque se eu não conheço, eu não tenho como mudar, né? E é por isso que a gente tem que querer conhecer e querer fazer diferente e querer mudar. Porque no caso dos sabotadores, gente, impacta muito, né? E aí o bom é que quando a gente se conhece, a gente começa a mudar os nossos comportamentos, a gente vai, né, de uma certa forma, impactando positivamente quem tá perto da gente também. Com aqueles que é chato, né, gente? Vamos combinar? Você imagina cada um aqui na minha casa tem o seu sabotador. Você imagina se cada um extrapolar o seu sabotador com o outro dentro de casa? Muito complicado, né? Essas relações que a gente está vivendo agora, todo mundo 24 horas por dia junto, vão ficar muito difíceis. Então, ó, vocês vão identificar o de vocês, vão começar a fazer esses exercícios, ferra a vida, fica muito mais difícil. Vão começar a fazer os exercícios e comecem a perceber, né? Que bom, Silvana, fico feliz. E comecem a perceber que horas que ele vem. Se vocês quiserem, lembra que eu falo que papel e caneta é o melhor amigo do autoconhecimento? E começa a notar, meu sabotador X veio quando eu fiz isso, eu tive vontade de fazer isso. E aí vocês vão identificando, porque aí vocês vão entender que horas que ele acontece. E aí vocês vão controlando aquilo cada vez mais e mudando esse comportamento. E aí vocês vão ver um reflexo, né? Esse do meu hiperrealizador, pra mim, assim, foi um dos melhores exemplos que eu posso dar, porque eu não tinha e ganhei por uma situação nova que eu tava na minha vida e identifiquei e já tá totalmente controlado, porque eu identifiquei, tava me fazendo mal. Tava me deixando muito ansiosa e estressada. Eu mesma tava, assim, sendo minha chefe, me cobrando igual uma pessoa doida, se eu mesmo tava trabalhando pra mim, tinha feito aquela opção pra ter uma vida mais saudável. Obrigada, Dani, tá maravilhoso, amei. Eu também amo conversar com vocês. Todo mundo conseguiu identificar os seus, assim, mais ou menos? Me conta aí, gente. Conseguiram, pelo menos, ter uma ideia antes de eu botar o teste lá no grupo pra vocês fazerem? Quem tá lá no grupo também vai ganhar um mapa mental. São 2 mapas mentais hoje, ó, com tudo que eu falei aqui, para vocês terem toda a informação aí consolidada num lugar só, para vocês irem fazendo essas avaliações aí, consultando lá um mapa. Vai me contando aí, quem mais já identificou os seus? Aí deu para identificar? Conseguiu? Alguém ficou com alguma dúvida a mais? Deixa eu então fazer que a Mari pediu para eu resumir, ó, rapidamente, tá, gente? Uns 3 marcos, eu também tenho 3. Primeiro, o crítico pai de todos, que critica a gente o tempo inteiro. Depois, o insistente, que é o perfeccionista, que é tudo sempre perfeito. O prestativo, que quer ajudar todo mundo o tempo inteiro, custe o que custar. O hiperrealizador só quer realizar. O negócio dele é realizar. O vítima é o pobre coitado de todas as situações. É sempre o coitado, não tem culpa de nada. O hiperracional é aquele que racionaliza tudo, inclusive os seus relacionamentos. O hipervigilante é aquele que acha que tudo de ruim que vai acontecer pode acontecer muito pior. O inquieto é aquele que está sempre olhando para o futuro e não aproveita o presente, porque a próxima emoção vai ser a melhor.
O esquivo é aquele que foge de tudo que pode causar dor, problema, não quer confusão e aí não resolve problema nenhum. E o controlador é aquele que quer controlar tudo o tempo inteiro, não só dele, mas de todo mundo que ele puder à volta dele. Então esse aí, Mário, ó, um resuminho rápido de todos os sabotadores aí. A Pri crítico e prestativa, a Marina controlador, Marlu, você identificou sua família toda? A Mari, os 3 também, a Paty, prestativa e esquivo. Ai, muito legal. A Silvana, crítico, insistente. Muito legal, gente. Fico feliz que vocês conseguiram identificando a Cláudia, crítico, prestativa e esquiva. A Dani, hipervigilante, inquieto, esquivo e controlador. Dani, você tá no grupo, né? Eu vou colocar o teste lá, você faz o teste pra você ver quais são os maiores seus. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer tirar mais alguma dúvida? Me conta aí. Porque senão a gente vai encerrando aqui a live de hoje. E aí eu vou lá pro grupo para interagir com vocês, botar o link do teste, botar os mapas e a gente vai conversar mais. Então tá. Então, gente, eu quero agradecer de novo nesse 3º dia da jornada. Eu tô amando estar aqui com vocês, tá cada dia melhor, tô muito feliz. O grupo do WhatsApp também tá muito legal, sempre que acabar as lives a gente vai lá e bate altos papos, a troca é muito legal. Então, amanhã tem a 4ª live, o tema de amanhã também é muito legal, é um tema que, assim, as palestras que eu dou, posso falar que, sei lá, 80% são desse tema, sempre me pedem para eu falar porque as pessoas adoram, então amanhã teremos esse tema, e aí eu agradeço demais, sexta-feira à noite, todo mundo aqui participando, super, e no grupo também, tô muito, muito feliz. Então vamos juntos na jornada. Vou lá pro grupo agora, mapa mental, link e a gente vai bater papo, tá? Muito, muito obrigada, gente. Beijo, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.